os seus endereços na memória EPROM, certo? O diferencial é que cada módulo sensor inteligente grava o seu endereço, já o módulo gateway grava os endereços de todos os módulos presentes na rede. Por que isso? Porque uma vez que, por exemplo, venha ocorrer alguma falha de energia, nós vamos garantir que esse sistema, quando a energia for restabelecida, volte a operar de modo do último modo que estava quando anterior à falta. Então, a rede sem fios, no caso, é utilizado como meio principal de comunicação e a rede CAN, barramento físico, é utilizado como um modo redundante de comunicação. Então, o que é a rede CAN? Controller Area Network. Ela possui maior imunidade de interferências eletromagnéticas. A sua conexão é realizada de modo paralelo ao barramento, feito através de 2 condutores. As terminações, então, são inseridas resistores, para não termos terminais em aberto e atuarmos como antenas de radiofrequência. Disponibiliza a utilização de condutores para alimentação, como havia dito anteriormente. Então, a nossa configuração de rede CAN utiliza 4 condutores, 2 para comunicação de dados e outros 2 para a alimentação dos módulos sensores. A lógica de operação da rede CAN, então, é a partir de tensões diferenciais, que proporcionam maior robustez e unidade a ruídos, como, por exemplo, o ruído eletromagnético presente na nossa situação de estudo. Possui priorização de acesso ao barramento, ou seja, se um módulo possui uma prioridade maior que o outro módulo, esse sempre terá uma comunicação prioritária, como dito, com o módulo gateway. Possui, então, larga aplicação na indústria automotiva, na área médica e automação residencial, e possui velocidades de operação de até 1 megabit por segundo, que varia conforme a distância de instalação. Então, a arquitetura do módulo sensor inteligente, como vocês podem ver, é dividida em subsistemas: subsistema de energia, de sensores e de comunicação. Certo? O sistema de energia, então, compreende a entrada de energia do módulo sensor através do barramento CAN. Essa energia, então, é disponibilizada em corrente contínua de 12 volts. Interiormente, então, cada módulo sensor inteligente, nós temos reguladores de tensão de 5 e 3.3 volts. O subsistema de sensores, então, é composto por 2 entradas analógicas de 10 bits e 2 entradas digitais. Cada entrada, então, possui ainda um sistema de proteção contra sobretensões, certo? E as entradas analógicas são pré-condicionadas a receber sinais de sensores industriais que variam de 4 a 20 mA ou 0 a 5 volts. Já as entradas digitais operam com as tensões de 0 a 5 volts. Todo o sistema, então, é gerenciado por um microcontrolador da família PIC, modelo 18F2580, escolhido por possuir um módulo CAN integrado e um clock interno máximo de 32 MHz, que dispensa, então, o uso de componentes externos ao microcontrolador, simplificando, então, o projeto e tornando o projeto também mais barato. Já o sistema de comunicação, então, é composto por um módulo transceptor TRF24G, está descrito ali na figura em detalhe, responsável, então, pela comunicação sem fio na frequência 2.4 GHz, também a uma velocidade de operação máxima de 1 megabit por segundo. Já a CAN, nós necessitamos, então, utilizar um módulo transceptor MCP2551, que faz justamente a integração entre o sistema microcontrolado e o barramento CAN. É utilizado esse módulo transceptor da CAN justamente para atender algumas especificações elétricas normativas. Já o módulo gateway, então, vocês podem ver, não tem muita diferença em relação ao módulo sensor inteligente, porém, ele possui uma conexão serial RS-232 para comunicação com o servidor remoto e não possui sistema de sensoramento. Basicamente, então, a estrutura é a mesma, só ele tem essas 2 peculiaridades. Armazena, então, a lista, como eu tinha dito anteriormente, dos módulos sensores inteligentes presentes na rede e gerencia o fluxo de dados na rede. Então, como resultados, nós temos os módulos implementados: à esquerda o módulo gateway, à direita o módulo sensor inteligente, e no detalhe, a figura abaixo, nós temos uma rede formada por 6 módulos sensores inteligentes controlados a partir de um gateway. Então, nós utilizamos a implementação com a tecnologia de montagem de superfície, o SMD, implementação de uma rede laboratorial composta por 6 módulos sensores inteligentes e um módulo gateway. Para a utilização como sistemas
supervisório foi utilizado um PC, computador comum, e os dados demonstrados foi utilizado o programa hiperterminal, certo? Composto no sistema operacional Windows. O transceptor, então, foi testado, o transceptor TRF24G foi testado em ambiente sem obstáculos, e nós vamos mostrar, então, os resultados dessa operação a seguir. Então, você pode ver no gráfico à esquerda, nós temos um gráfico que representa a perda de pacotes em percentual em relação à distância, por as velocidades de 1 megabit por segundo e 250 kilobits por segundo. Para uma potência de transmissão do rádio máxima, 0 dBm, que é aproximadamente 1 miliwatt. Então, como a gente pode observar, maior seja a distância entre esses módulos, maior é a perda de pacotes. Isso, então, levou nós a selecionar uma potência de transmissão máxima de 0 dB a uma velocidade de transmissão de 250 kilobits por segundo, de modo a manter a rede com uma confiabilidade maior. Então, a corrente média por cada módulo sensor inteligente é de aproximadamente 50 mA. E na figura à direita, nós temos, então, uma imagem da tela do hiperterminal, onde mostra os dados recebidos pelo módulo Gateway e demonstrados nessa tela. Então, nós, para fins de testes, utilizamos uma rede com 2 módulos sensores inteligentes, já que as demais informações vão ser repetidas. Então, aqui nós utilizamos somente 2 módulos. Então, nós temos os valores das grandezas analógicas e digitais lidas em cada sensor e alguns dados estatísticos, como, por exemplo, erros ocorridos na rede CAN, os erros ocorridos na rede wireless, sem fio, total de dados recebidos com sucesso e os dados recebidos pela rede CAN. Como eu tinha dito anteriormente, o módulo Gateway, então, fica constantemente procurando por um novo sensor que possa ser inserido na rede. Então, como algumas considerações finais, o avanço dos sistemas eletrônicos, processamento e comunicação aliado com alto grau de integração permite o desenvolvimento de sistemas inteligentes para o monitoramento de eventos. Como nós sabemos, hoje em dia nós temos microcontroladores cada vez mais poderosos, que integram cada vez mais funcionalidades, mais tipos de redes, como por exemplo a rede CAN. Isso possibilita então se criar um sistema cada vez mais sofisticado e mais autônomo. Então, o sistema híbrido mostrou-se eficaz, uma vez que os erros ocorridos no enlace sem fios foram validados pela rede física CAN. Certo? E a rede física CAN, então, mostrou-se robusta, uma vez que não apresentou nenhum erro. Só para demonstrar, esqueci de comentar, aqui vocês não estão notando a presença do módulo transceptor sem fios, porque ele está colocado, então, abaixo de cada placa. Então, era isso que eu teria para apresentar nessa tarde. Eu gostaria de agradecer então ao Grupo CE, ao Unijuí e à Universidade Federal de Campina Grande, ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL, os integrantes do Grupo de Automação Industrial e Controle, GAIC, e a atenção de todos vocês. Fico então aberto a questionamentos, perguntas, dúvidas, sugestões. Questionamentos, pessoal, a gente tem tempo para as 2 perguntas. Pessoal, nós vamos discutir, a gente tem que participar, discutir um pouco sobre o tema. Rafael, tu apresentou resultados ali de um laboratório, sem obstáculos. Vocês têm já resultados referentes à própria subestação subterrânea? Ainda não temos os resultados referentes à subestação, porque nós não implementamos ainda, estamos em processo de aquisição de alguns materiais necessários para fazer essa instalação. Mas acredito que logo estaremos